Mas eu não sei se vai dar, não. Trem de capítulo comprido esse que não acaba nunca. Mas vamos lá. Pai, muito obrigado por mais esse dia que a gente tem para ficar junto, para ler a tua palavra, para compartilhar das tuas coisas. Fala, Senhor, com cada um de nós, nos ensina, nos dirige, nos dá a tua palavra, Senhor, para que nos alimentemos dela. É o que nós clamamos a ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Esse é o primeiro bloco. Chamo direto a atenção para Levítico 10, que está citado, 20:10, citado aqui no texto, assim como Deuteronômio 22, e ambos os textos na lei vão indicar a necessidade do apedrejamento tanto do adúltero quanto da adúltera. A lei não era um instrumento para salvação. A lei era tão somente um instrumento que comprovava a incapacidade do ser humano de salvar-se a si mesmo. A lei revelava o pecado das pessoas. A lei era incapaz de curá-las do pecado, de perdoá-las do pecado. A lei era incapaz de salvá-las. A lei, na verdade, mostrava ao ser humano a condição de morte em que ele estava. Então, todo ser humano, desde a época em que a lei foi redigida até hoje, todo ser humano que sem Cristo está morto. Dito isso, o texto é bastante claro assim para a gente, né? Jesus, o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, Deus Filho eterno, está aqui embaixo na terra, encarnado num ser humano, assentado no templo, ensinando a respeito da palavra de Deus. É isso que Jesus estava fazendo. E aí vem os fariseus e os religiosos, né, com a mulher. Teoricamente, eles estavam tentando cumprir a lei, né? Teoricamente. O problema é que estavam só com a mulher, o homem não estava junto, né? Quer dizer, era só a mulher que eles queriam matar. O homem deixa para lá. E o que a gente pensa e imagina olhando o texto é que também os líderes estavam um pouco se lixando
para a mulher em si. Eles queriam era tentar Jesus e encontrar alguma coisa nele que pudesse ser usada contra ele, por exemplo, para uma condenação. E a resposta de Jesus para aqueles homens é encantadora. Ele não está preocupado com o pecado da mulher. Aliás, em volta dele só tem gente pecadora. Ele seria capaz de dizer um por um ali o pecado de cada um daqueles que estavam ali. A questão não era o pecado da mulher, porque Jesus não estava lá para condenar a mulher, nem para condenar nenhum daqueles que estavam ali ao redor, mas ele estava lá para salvar tanto a mulher quanto os homens. Então a resposta é espetacular. Pode apedrejar. Quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o texto é maravilhoso quando diz que os caras vão saindo de fininho enquanto Jesus está ali sossegadamente escrevendo no chão. As pessoas são tomadas por uma consciência ali diante de Jesus Cristo, Filho de Deus, e não fica nenhuma. Então Jesus diz para a mulher a verdade da sua missão: eu não vim aqui condenar você, ninguém te condenou, também não te condeno, vá e não peques mais. O que Jesus mostra para a gente é o caminho contrário da religião. Ele, como o Deus dessa religião, poderia ser bem o primeiro a condenar a mulher. Mas não, ele não faz isso. A religião faz, a religião é louca para fazer isso. Para condenar, para excluir, para expurgar todos aqueles que pensam diferente ou que pecam. A religião parece que não tem a preocupação da misericórdia, mas está mais preocupada em condenar. Engraçada a nossa religião, nos dias que nós vivemos, preocupada em condenar aqueles que são diferentes, né? Engraçado, a igreja está preocupada em mandar, por exemplo, um homoafetivo para o inferno, e não está preocupada em salvar o homoafetivo. Interessante essa religião evangélica, preocupada em enviar pessoas para o inferno e tão pouco preocupada em olhar, em fazer com que as pessoas olhem para si mesmas, reconheçam o seu pecado, confessem o seu pecado e encontrem em Deus misericórdia. Antes de eu passar para a próxima perícope, eu quero abrir um diálogo aqui com vocês. O que chamou a sua atenção nesse primeiro diálogo? 1, 2, 3, já. A gente não pode levar o machismo lá para o primeiro, esse conceito nosso para aquela época, né? Mas é muito interessante essa atitude que expõe a mulher, mas esconde o homem, né? Mas eles também estavam um pouco preocupados com a questão da mulher, né? Mas muito interessante. Uma centena de pessoas já tinha morrido nas mãos de apedrejadores. Aliás, quando o texto segue, a gente entra no livro de Atos, nós já passamos pela história de Estevão, foi apedrejado. E certamente, vestidos da lei, eu já fiz o meu sacrifício desse ano, e já fui no templo, consagrei um animal, eu não tenho nada de errado, né? Mas é talvez desconcertante você escutar isso, e quem está ali na sua frente é Deus, sentado no chão, e certamente essa manifestação de Deus assim foi envolvendo todo mundo ali. Todo mundo foi
foi olhando e falou, meu, vamos, vamos sair de fininho, né? Mas é muito interessante essa ação. Eu acredito, Flávia, que a gente encontra essa manifestação quando nós nos aproximamos de Deus, na oração, na comunhão, na palavra, na busca. O profeta vai dizer, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando um coração contrito, consciente do seu pecado e das suas mazelas, busca a Deus, ele vai ser envolvido por essa nuvem de verdade, de amor, de misericórdia, e ele não vai ser capaz de lançar acusação contra o outro, porque ele está vendo em si mesmo o tamanho da morte que o cerca, né? Então ele vai se render a Deus. Acho que é mais ou menos isso aí, né? O povo foi tomado ali. Jesus estava ali, né? Algo sobrenatural aconteceu, né? Para eles irem embora, né? Bom, de novo, Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram, você dá testemunho de si mesmo, e o testemunho que você dá não é verdadeiro. Isso aqui também era uma questão cultural deles, e da lei, né? Você não pode falar de você mesmo. Tem que duas pessoas falarem para o testemunho ser verdadeiro. Senão, o que você fala a gente não leva em conta. Jesus responde, ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Vocês julgam segundo a carne. E eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram, onde está o seu Pai? E Jesus respondeu, vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Eu vou dizer para vocês que a mudança, vou usar a palavra chique aqui, a mudança de paradigma nos discursos de Jesus Cristo em relação a tudo que aqueles judeus do primeiro século tinham com relação à lei era muito grande. A religião tratada do lado de fora da vida, a religião que através da lei tentava cercear os movimentos e as más intenções do coração, somente impondo às pessoas de fora para dentro uma proibição, uma religião pragmática, prática, uma religião de ofertas, de festas, de obediências, de ritos, de consagrações, mas uma religião incapaz de entrar dentro do coração daquele ser humano para que ele, a partir daquela experiência com Deus, enxergasse a luz e a vida. O que Jesus estava propondo para eles era muito, vou usar um termo aqui, era muito esquisito, muito diferente. Uma religião que contempla um Deus espiritual,
que abriga esse Deus dentro de si, que é transformado por esse Deus e que não precisa mais dos artifícios religiosos e da lei e do templo. Tudo isso era muito, muito distante da mente, da mentalidade, da cosmovisão daquele povo. Muito. Então Jesus vai dizer, vocês não conhecem a mim, vocês também não conhecem o meu Pai. Era como se Jesus dissesse assim, vocês não sabem nada. O que eu sei é que vocês estão igual o profeta que entrou na casa de Davi para ungir o futuro rei de Judá. Ele entra lá, vê o primeiro filho de Jessé bonito e fala assim, é esse aqui. E aí depois Deus vai intervir e falar assim, não olha para a aparência. Vocês julgam segundo a aparência, mas eu vou dizer para você quem vai ser o rei. Interessante essa manipulação religiosa que julga do alto da sua própria injustiça, né? Mas não sabe nada a respeito de Deus. A gente teve um encontro de casais alguns dias atrás e ao longo desses anos todos, como pastor, e conversando com muita gente, eu vou dizer para você que às vezes eu me deparo com algumas situações em aconselhamentos, em conversas, em bate-papos, na vida, no dia a dia vivido, compartilhando a vida com outros cristãos. Às vezes eu olho algumas coisas assim, eu falo assim, meu Deus, essa pessoa precisa se converter. Ela não entendeu nada do Evangelho de Cristo, parece que ela não entendeu nada. Não sei nem por onde começar um bate-papo aqui, porque precisa começar do zero, assim, tá faltando Deus nessa vida aí. Falta a graça de Deus, falta o arrependimento, falta a confissão, falta reconhecer o que é o Evangelho. Então é muito interessante o que o Zé coloca aqui, ó, que o religioso tem uma Bíblia, lê versículos todo dia, ora, canta, mas não sabe quem é Deus. Por mais estranho que isso pareça, né? Ele vai dizer, as letras passam pelos olhos, alojam-se em sua mente cauterizada e descem de forma distorcida ao coração. Lá ele abriga males que se completam com a interpretação conveniente. Deus, a Bíblia, Jesus, pregações, cânticos, orações, a cerimônia está pronta, mas tudo não passa de uma casca vazia, oca, sem Deus, sem graça e sem vida. É triste isso aqui, né? É triste isso aqui. Mas é exatamente isso que Jesus encontra quando entra no templo, o lugar de adoração, se assenta no chão e, como Deus, começa a ensinar aquelas pessoas a respeito de si mesmo. E ele chega a essa conclusão aqui: vocês estão aqui há anos servindo a Deus, mas vocês não o conhecem. Se vocês conhecessem Deus, vocês reconheceriam as minhas palavras. Uma constatação triste, tanto lá quanto cá, um olho no gato, um outro no peixe, a gente olha para os nossos dias e se vê também triste, entristecido, do quanto às vezes nós evangélicos desconhecemos Deus e o quanto falta de Deus nas nossas ações, na nossa vida, porque as pessoas deveriam reconhecer Deus em nós, as pessoas deveriam conhecer a Deus através de nós. Mas às vezes a nossa caminhada religiosa impede isso, né? A religião se torna só um ambiente de exploração. Nos nossos dias,
o que a gente vê muito é uma igreja império, império familiar. A igreja, eu sou pastor, quando eu parar, meu filho assume, quando o meu filho parar, o meu neto assume. A igreja é um negócio familiar, se alimentando de pecadores, apedrejando-os e mantendo a sua estrutura bem do lado de onde Jesus estava, né? Do lado do gasofilácio, da, da caixa onde se colocava o dinheiro, simbolizando o Deus que controlava aquele negócio. É duro, é bem duro. Alguma coisa chamou a sua atenção? Diga agora ou cale-se para sempre. Não? Ninguém tem nada? Então tá bom. Então vamos seguindo, hein? Não vi ninguém levantar a mão. Tá. De novo, Jesus lhes falou, dizendo... Não, agora não é isso aqui o texto, é outro. Outra vez, Jesus lhes falou, dizendo: eu vou embora, vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Que se está dizendo que para onde ele vai, a gente não pode ir? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são desse mundo e eu desse mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito para vocês desde o princípio? Meu pai deve pensar assim: meu Deus, eu estou aqui falando há anos, esses caras não ouvem nada, né? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. O que Jesus estava tentando falar para eles e o que Jesus tentava ensinar para eles era difícil para o entendimento deles e é difícil para o nosso entendimento. Eles eram a nação de Israel, oprimida naquele momento por Roma. Já haviam sido oprimidos pelos gregos, foram dominados pelos babilônicos, depois pelos persas, gregos e agora romanos. Eles ansiavam por um rei que viesse novamente, que libertasse Jerusalém das mãos dos romanos e transformasse-os de novo em uma nação sacerdotal, em uma teocracia. Essa era a expectativa deles. E o que Jesus estava dizendo para eles é que naquele momento era necessária uma ruptura, porque eles não eram desse mundo. Porque servir a Deus e a Jesus Cristo era desligar-se desse mundo, olhar para além e entender que eles não eram cidadãos dessa terra, eles eram, e deveriam ser, né, cidadãos dos céus. A gente olha para eles e a gente acha um absurdo eles não entenderem Jesus.
Mas quanto mais eu olho para mim e para nós, eu percebo que é tão difícil para eles quanto é difícil para nós. Porque nós também nos envolvemos nas coisas dessa vida aqui. Nós também clamamos a Deus e buscamos a Deus e choramos e sofremos para que Deus realize coisas na nossa vida que digam respeito a essa vida aqui humana, passageira, a esse lapso de tempo entre a nossa vida e a nossa morte, quando estaremos, então, desfrutando da eternidade com o Senhor. É difícil para nós também nos desligarmos dessa vida e vivermos como quem é um peregrino, um forasteiro. Vivermos na esperança e na expectativa do mundo vindouro, da Nova Jerusalém. Eu acho que nós também carecemos de uma mudança radical, talvez, na nossa mente, nas nossas ações, no nosso jeito de ser. Nós também somos muito presos a essa vida e a todas as coisas que essa vida nos proporciona. Custamos a entender que somos passageiros. Eu acho que a gente começa a entender que a gente é passageiro quando a gente chega perto dos 80 ou para além de 80. Aí eu falo assim, não vejo a hora de descansar, partir para a glória. Mas enquanto isso a gente está preso. Eu achei interessante aqui a analogia sobre o cara que foi trabalhar no Saara, mas era canadense. E a cabeça dele está lá no Canadá. Ele só pensa em voltar para lá, porque lá é a vida, lá é tudo que ele tem. Gente do reino é gente que tem a cabeça lá no reino, né? Vivemos aqui, mas a nossa cabeça está lá. Religiosos vivem aqui e lutam por um reino aqui. Assim como o judaísmo tardio, o judaísmo do primeiro século, imaginava um reinado humano de Jesus, ainda muito religioso vive por um reino terreno aqui na Terra. E se esquece que a sua riqueza está na glória, né? E está no céu. Ai, que difícil. O que chamou a sua atenção nessa perícope? Interessante que Jesus usa o mesmo termo em Êxodo, né, pastor? Eu sou. Usa. Isso é bonito. É incrível. E provavelmente ele não. Quando Jesus conversava, a língua do templo era o hebraico. Dentro do templo, a língua era o hebraico. A língua da lei escrita. A língua das ruas do povo judeu era provavelmente o aramaico. O hebraico vem do aramaico. O aramaico era a língua mais comum. Ela era usada em toda a região. Dentro do templo, o hebraico. Mas quando eles escreviam em grego, porque o grego era a língua do Império Romano. E o latim era a língua só de Roma. E apesar de Roma ter dominado o mundo, não é o latim que vai para todos os lugares, o grego permanece. E quando Jesus aqui conversa com essas pessoas, provavelmente ele está conversando em aramaico. Então, quando ele fala eu sou, isso deve ter batido na cabeça deles, porque esse termo dentro da língua deles, da cultura deles, da lei deles, era alguma coisa muito
muito forte, né? Mas eles não entendem, né? Eles não entendem. Eu acho que nem eu entendo. Eu não entendo como um Deus criador de todas as coisas há de perder tempo sentado na terra, explicando coisas para um povo que não entende e que talvez nem queira entender. Assim como eu também não entendo o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto, tendo só mais 40 dias para ficar na terra antes de subir aos céus, ele vai andar 11 quilômetros até Emaús, acompanhando 2 discípulos, explicando para eles as Escrituras. Que Deus seria capaz de gastar um tempo tão precioso com gente tão insignificante, senão o Deus criador dos céus e da terra, capaz de olhar para mim e para você, nos contemplar na nossa miséria e ainda assim investir tempo da eternidade dele na nossa vida miserável para nos transformar. A religião não está muito disposta a isso, não. A religião quer enquadrar as pessoas. Se você se encaixa bem, se você não se encaixa, você está fora da visão. Jesus não oferece para nós nenhum sistema religioso. Ele nos convida a partilhar do reino, nos sentarmos com ele, enxergarmos a luz, ouvirmos da sua palavra, e assim sermos transformados por ele. E colocarmos os nossos olhos nele e entendermos que a nossa vida está nele. Nele existimos, nele respiramos, nele somos o que somos. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, aos judeus que haviam crido nele. Isso aqui sempre chamou a minha atenção. Jesus não está dizendo agora aos fariseus e aos religiosos, ele está dizendo para os judeus que creram nas coisas que ele estava falando. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam, ué, a gente é descendência de Abraão, a gente nunca foi escravo de ninguém, não. Como você pode dizer que seremos livres? Com exceção do cativeiro do Egito, em que eles eram efetivamente escravos, o judeu, aqui nos dias de Jesus, não tinha essa ideia de ser escravo do Império Romano. Eles eram dominados, deviam impostos. Como assim? A gente não é escravo de ninguém, como é que nós vamos ser livres? Em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para frente, para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então, eles falam assim, o nosso pai é Abraão. Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Eu não vim de mim mesmo, ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele.
Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Aqueles caras falavam que eles criam em Jesus, mas continuavam crendo nas tradições deles. Eu estava lendo um livro nessas páginas aqui. Estava lendo um livro nessas páginas aqui e uma coisa me ocorreu na cabeça. Um olho no gato e outro no peixe, não é? Esses tempos pós-pandêmicos, esses tempos de igreja internética, e eu acho que as igrejas pela internet ficaram muito mais próximas do que as igrejas da televisão. Porque as igrejas da televisão, elas têm por característica serem uma isca. Elas estão na televisão para te fazer ir ao templo delas. É isso que a gente ouve em todas as igrejas televisivas e do rádio. Vem aqui o endereço, rua não sei o que lá, domingo às 8, às 9, às 10, às 15, às 19, às 17, 22, e que aqui Deus vai ordenar a bênção e tal. As igrejas internéticas, não. Você pode muito bem hoje ser membro de uma igreja sem nunca ter ido nela. E ser aceito assim, e ser tratado assim, assistindo os cultos pela internet. E um outro ponto interessante é que o fato das igrejas estarem todas na internet e você poder assistir todos os cultos e escolher em qual você quer ir, faz com que eu não procure a igreja que pregue o evangelho de Cristo. Eu procuro a igreja que eu concordo. Eu procuro a igreja que eu concordo. Então eu não vou para uma igreja para ser transformado. Eu vou para aquela igreja porque eu estou certo. E essa igreja aqui parece que entendeu que eu estou certo. E ela também anda por esse caminho, então é nela que eu vou. Isso me veio à mente nessa leitura aqui, quando ele fala assim, ó, muitos pensam que a fé existe para potencializar seus projetos. A fé é um movimento de autonegação, revisão de conceitos, troca de mentalidade. É morte e renascimento. É abandonar o que se vive para abraçar a única verdade. Esses judeus, apesar de o texto dizer que haviam crido em Jesus Cristo, eles ainda não tinham entendido o que significava crer efetivamente em Jesus. Achavam que eram livres só porque eram filhos de Abraão. Muito interessante isso aqui. Eu ouço bastante isso aí. Eu vejo bastante isso. Jesus está falando sobre o cativeiro do pecado, né? Jesus está muito além do que uma questão étnica geográfica. Jesus está falando do ser humano ontologicamente, né? O ser humano como um ser escravo do pecado. Mas a religião não lida assim, né? A religião não fala dessas coisas. Porque, no fundo, a religião também escraviza, né? Então é ruim para eu
querer que a pessoa seja livre, se no fundo eu quero que ela continue aqui escrava da minha religião? Ai, o que comete pecado não fica na casa, mas só o filho fica na casa. A questão aqui tanto talvez não seja o fato de sermos pecadores, mas se estamos dispostos ao arrependimento, né? Se encontramos caminho de arrependimento. Muito interessante. O que chamou a sua atenção? Chamou a atenção aqui, é assim, eu acho, eles eram o povo escolhido de Deus, então, eles eram sem pecados, eles já eram um povo escolhido e só estavam esperando chegar um líder que mostrasse para o mundo inteiro que eles eram os melhores. Tá vendo? Esse aqui é meu povo. E ele vai ficar por cima porque eu escolhi. É, tipo assim, eu acho. Jesus estava falando de profundidade de caráter, de ação, de sentimento, mas para eles isso estava aquém do que eles pensavam a respeito de si próprios, porque eu acredito que eles se achavam já o suprassumo na época, a perfeição. Hoje eu estava vendo um vídeo, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas uma dessas cantora evangélica, gospel, estava fazendo uma live e alguém falou: Ah, eu gosto de usar roupa mais curta, eu gosto de usar. Ela, não, você não pode usar a roupa mais curta, você tem que você tem que cobrir seu corpo. Mas começou uma discussão, tipo, eu sei, você não sabe. E o cara que estava narrando depois falou assim: ah, ela não pode deixar barato mesmo, tem que responder mesmo. Chega até a gente ficar abaixando a cabeça para esses pecadores. E eu fiquei achando estranho isso, porque é como se eles já estão acima do bem e do mal. A pessoa está assistindo a live e foi discutir algo tipo: eu gosto de vestir, eu gosto de ir na praia, eu gosto de vestir biquíni, eu gosto do meu corpo, e a mulher falando para ela que ela não pode, porque ela era templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo, então eu não uso. E começou uma discussão, e depois o cara ainda comenta: ela não podia deixar barato mesmo. Então, assim, é uma discussão tipo: eu sei, eu posso, você não sabe, eu sou salvo porque eu não mostro o corpo, você não é, olha como que você anda, tem homem andando de leg por aí, que coisa absurda. Eu falei, pararam de pregar Jesus Cristo, estavam discutindo o que ela pensava, o que ele pensava, dizer que a pessoa ela não pode deixar barato mesmo, ela tinha que responder. Era tipo, ela queria ganhar uma guerra na discussão, no grito. É uma guerra. Não é uma loucura isso, Valdelice? Alguém falou aí, lacrou. É isso, ele falou, não pode deixar barato, que uma pessoa lacrou em cima da outra pessoa. A outra pessoa estava dizendo que ela gostava de ir na praia, de vestir um biquíni, e a outra, não pode, porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu não tenho que mostrar. Na Bíblia diz, realmente, somos o templo do Espírito Santo. Mas ali era uma live com pessoas que nem são da mesma religião que ela. E ela dizer, o outro não pode deixar barato mesmo. Não deixar barato o quê, meu Deus? Então, é isso que aí eu vejo nessa passagem. Jesus estava ali dizendo, eu sou, e eu isso e aquilo, explicando, e eles queriam dizer, meu pai é o Abraão, quero ver você dizer que não é, tipo assim, que eu não sou filho do Abraão. Mas esse é um sentimento que a religião produz em nós, Valdelice. Orgulho. Nossa, terrível. A religião produz em nós orgulho. Eu sou dessa igreja. A gente tem a teologia correta, a gente faz a coisa certa, a gente não é igual àquele, a gente não é igual àquele, não é igual àquele outro. E eu digo a você, Valdelice, todos nós estamos debaixo da mesma graça de Deus. Somos todos pecadores. Todos. Todos. A mesma quantidade de Deus que tem aqui, tem lá, porque se não fosse Deus, estaríamos todos mortos. Mas a religião produz orgulho. A religião se ensoberbece, ela se exalta.
A religião está preocupada em apontar pecado. A religião está preocupada com a casca, com a aparência. E Jesus está preocupado aqui com coisas muito diferentes, porque se o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e se de fato o Espírito Santo de Deus habita em mim, o fruto do Espírito Santo vai se manifestar na minha vida. Não vão me reconhecer por causa da minha roupa, vão me reconhecer por causa do meu amor, da minha justiça, da minha bondade, da minha misericórdia. Vão ver Deus saindo pelos poros da minha pele. É isso que vai transparecer, e não a roupa que eu uso. Porque se eu moro no Brasil, numa terra tropical, eu posso até usar uma calça. O outro usa uma saia. O outro mora na África, usa uns panos. O outro usa turbante. Enquanto eu estiver preso a questões culturais e a roupa que eu uso, eu vou dizer, mas isso é só religião. Agora eu vou dizer para você, Valdelice, se a não sei como é que eu faço para dizer isso sem parecer. Deixa eu ver se vale a pena dizer isso. 9h30, nem sei se vale a pena dizer sem uma hora dessa. Mas olha só, eu acho que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Apesar de o apóstolo Paulo dizer que o exercício físico de nada vale, né? E o que vale é o exercício da sua fé. Mas eu acredito que vale a pena a gente manter uma vida saudável, a gente cuidar do corpo para a velhice. Eu acho que a autoestima é uma coisa importante. Ok. E eu acho também que talvez exista uma linha muito fina que separa a minha vida piedosa, com Deus, de amor, de misericórdia, do fruto do Espírito, de uma vida tomada pela cultura e pelo século que eu vivo. Então, eu vou dizer assim, Valdelice, se eu sou um cristão, homem cristão, aí eu uso calça legging para que as meninas vejam o volume do meu membro sexual, eu vou dizer assim, rapaz, você tem que se converter. Porque tem alguma coisa errada aí na intenção do seu coração, entende? Ou se é uma menina que usa uma roupa extremamente sedutora, porque culturalmente ela se acha, desculpa a palavra, tá? Mas ela se olha no espelho e se acha gostosa, porque a cultura dela é assim, ela sai na rua para que as pessoas, para que os homens sintam desejo por ela. Eu vou dizer, aí tem uma coisa errada aí, tem alguma intenção do coração errada. Que não está na roupa, está no coração, sabe? Não está na roupa, está no coração. Então não adianta eu querer regular o tamanho da roupa, o comprimento, se não há um evangelho genuíno transformando a vida de dentro para fora. E não faz sentido eu ficar discutindo, seja na televisão, no rádio ou na internet, se a roupa é curta ou se a roupa é curta ou se a roupa é grande. Usa a roupa que você quiser, ué, porque não é a roupa que vai te salvar. Cada um é dono do seu nariz, cada um é dono da sua vida. Eu acredito que as pessoas que são confrontadas pela pregação do evangelho, pela comunhão com Cristo e com a palavra, ao longo de uma jornada de vida, elas vão, em algum momento, ajustando suas condutas. Elas vão, em algum momento, se sentir incomodadas. Pô, isso aqui tá ruim, hein? Acho que isso aqui tá ruim para
para um cara cristão como eu, isso aqui não tá bom. Não, essa calça não tá boa. Não, essa camisa aqui não tá boa. Não, não, esse biquíni aqui tá demais, mano. Esse biquíni aqui tá demais. Eu acho que vou ficar meio fora de moda, mas eu não vou. Eu vou dar uma segurada aqui. Mas isso é alguma coisa que eu acredito que o Espírito Santo seja suficientemente capaz de falar ao coração das pessoas que estão dispostas a uma relação de intimidade com Ele. Eu penso, né? Eu penso. Aqueles judeus tinham tudo para dizer que Deus está conosco. E Jesus está dizendo para eles: vocês são filhos do diabo. Porque não é roupa, não é nada disso. É o fato de que realmente Jesus entrou no meu coração e mudou a minha vida. Que eu realmente criei, que eu realmente fui transformado, que há uma nova vida fluindo de dentro de mim, há um novo ser aqui, há uma nova pessoa, há alguém aqui que nasceu de novo, que não é mais quem era, que tá quebrando as suas antigas mentalidades, que está se deixando transformar. É uma coisa totalmente distante da mente daquele povo, tão quanto é distante da mente das pessoas hoje, nas religiões que nós vivemos. E que deve estar, e que a nossa mente deve estar mergulhada, o nosso ser deve estar mergulhado nessas palavras, porque a gente tem que ser uma nova criatura. Ai, 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 ai. O evangelho é inimigo número 1 da hipocrisia, da falsidade, dos sinais religiosos. Por isso que os judeus falam para Jesus assim: ah, a gente tem razão em dizer que você é um samaritano. Olha a xenofobia. Eles odiavam o samaritano, aí para xingar, a gente tem razão de chamar você de samaritano. Você tem demônio. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, eu honro meu Pai. Mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Em verdade, eu vou dizer: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Aí os judeus disseram: agora estamos certos que você tem demônio. Abraão morreu, os profetas morreram, e você disse: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês, entretanto vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. O pai de Abraão, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus falaram assim: como assim? Você não tem nem 50 anos, que você viu Abraão, coisa nenhuma. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí os caras pegaram as pedras, né? Aí os caras pegaram a pedra. Isso aqui é que é lacração, né, meu? Isso aqui é que é lacração mesmo. E esse diálogo encerra com uma baita de uma blasfêmia, né? Você atribuir a obra de Jesus Cristo e do Espírito Santo a demônios, né? É um pecado sem perdão, né? Mas é o que os caras faziam, né? Entender a eternidade de Deus, a temporalidade da nossa vida, a nossa finitude, olhar para o além com a esperança dessa eternidade, entender o sentido desse evangelho de Cristo, olhar para além da nossa materialidade, olhar para Deus com um olhar de arrependimento e de consciência, é tudo que aquelas pessoas não tinham e é tudo que a gente precisa, né?
É tudo que a gente precisa. De novo, ele vai dizer aqui que eu sou, né? Eu sou. Oh, meu Pai. E o Zé ainda para ajudar, né, meu? Vai nas últimas palavras do capítulo arrumar confusão, né? Por isso cremos somente no Evangelho, esteja ele escrito no Novo ou no Antigo Testamento. Sempre procuramos somente a Cristo nas Escrituras. Não somos filhos de Israel. Nosso Deus não está em um templo, nem em uma arca, tampouco em uma bandeira azul com a estrela de Davi, muito menos em um manto, uma espada, em pedras do alforge. Nosso Deus não está no Jordão, nem em 7 voltas, nem em velas acesas, nem em sacrifícios ou ofertas. Ele habita em todo aquele que crê. Ele não é um vento ou uma sensação, vento no sentido de ser uma sensação. Ele é trino, Pai, Filho e Espírito. E aqui Jesus está dizendo, eu sou Deus. Os outros evangelhos, a gente vê que eles não têm essa consciência teológica que João tem. João foi o último evangelho a ser escrito, né? E quando João escreve, ele já tem uma janela maior, né? Já tem mais anos de caminhada, tem os escritos paulinos, já tem conceitos teológicos mais bem firmados. Ele vem forte, né? Então, eu acho que tem muito evangélico hoje lendo o Antigo Testamento como qualquer judeu leria naqueles dias lá. Por isso que tem muito evangélico se valendo de ritos e de... qual é a palavra que eu vou usar aqui, hein? Se valendo de ritos e de elementos da fé e da religião judaicas. Então eu sou cristão, mas tem uma Arca da Aliança dentro da minha igreja. Eu pergunto, mas por que tem uma Arca da Aliança aqui, se você é cristão? Por que tem um menorá aqui, ou uma mezuzá? Por que o pastor está usando aquele lenço de judeu, se nós não somos judeus, se nós não somos etnicamente ou geograficamente judeus? Se a nossa fé não é uma fé étnica geográfica, se Deus chama para si povos de todas as línguas, culturas e nações, por que nós olhamos para o Antigo Testamento ainda com o véu? Por que não olhamos para o Antigo Testamento como quem já tirou o véu dos seus olhos e vê o Antigo Testamento apontando para Cristo e somente para Ele? Porque ainda estamos religiosamente cegos para a revelação do Evangelho da Graça, para a novidade de vida que Jesus Cristo tem para cada um de nós. Por quê? Ainda somos assim, tão religiosos. Quando eu ia na igreja católica, a gente tinha que entrar, passar a mão na água benta e molhar a testa, fazer o sinal da cruz. O evangélico não tem água benta, tem água orada, aquela que bebe no fim do culto. Tem o óleo da unção. A gente tem um monte de... E aí, porque são coisas pertencentes à cultura judaica que estão na Bíblia, a gente acha, então, que a gente pode usá-las como evangélicos. Ora, mas se nós já nascemos de novo, e se Jesus já veio para derrubar essas coisas e fala assim, eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu vou levantar ele de novo, ou seja, tudo que ficou para trás de mim foi destruído e agora eu sou o Deus. Os caras não entendiam nada e parece que as pessoas do nosso tempo também não entendem. Mas tudo bem. Assim a gente encerra o capítulo e bora para frente, né? Senão a gente não saia desse capítulo 10, 9, quer dizer. Então tá bom. Alguma coisa que você queira falar, que tenha ficado para trás, que a Valdelice
não percebeu, nem eu, nem a Flávia, que chamou muito a sua atenção e você queria colocar alguma coisa que você tenha vivido, passado e que agora você acha, você está enxergando que você não enxergava. Agora eu estou percebendo alguma coisa. O livrinho novo, o livro a gente vai estudar a parábola do filho pródigo. Então eu vou usar como tema o livro do MacArthur e vou usar também o livro do Tim Keller, o Deus Pródigo. Então, mas o do MacArthur vai ser o nosso tema, assim, para a gente estudar um pouquinho. Então, não sei quanto tempo nós vamos demorar, espero que menos do que esse aqui, vamos ver como é que vai ser. Mas assim também a gente vai lendo uns livros, né? E geralmente quando a gente lê livro, a gente fica a pessoa mais interessante, até mais importante, assim. Você lê, você fala, eu leio. Eu não tenho livro nenhum, não, eu leio, tal, leio livros. Intelectual, né? Intelectual, o ar de intelectual. Aí você solta as palavras, né? Você fala pragmático, você fala paradigma, as pessoas falam assim, nossa. Aí você fala, não é nada, é só os cursos lá da igreja. Que a gente fala assim, Senhor, vem o teu reino, né? Vem o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Deus nos ajude. Deus ajude vocês, que Deus ajude a gente e que a gente consiga chegar do outro lado lá. Ai. Meus amigos, Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Fiquem na paz, na graça.